Pessoal, então vamos lá corrigir a prova da Polícia Militar do Tocantins 2021. A prova foi aplicada ontem, domingo. Bom, olha só, a questão começa com um texto aqui que diz o seguinte: em um distrito policial estão lotados 30 agentes para policiamento ostensivo. Acerca do tempo de serviço desses agentes como policiais, sabe-se que... Bom, como está dizendo que sabe-se que, então a gente presume que as informações são informações verdadeiras. Bom, a informação 1 diz que 6 deles têm mais de 5 anos de serviço. A informação 2 diz que 12 deles têm entre 2 e 10 anos de serviço. E a informação 3 diz que 16 deles têm menos de 2 anos de serviço. A questão 58 diz o seguinte: considerando-se que o texto em questão, é correto afirmar que a quantidade de agentes com mais de 10 anos na função de policial é igual a... Bom, pessoal, eu vi muita gente reclamando da prova, que a prova caiu, que a gente não estudou e por aí vai. Então, essa primeira questão aqui, ela desmente isso, né? Pelo menos em parte, porque é uma questão de conjuntos. Então, uma questão de conjunto nós estudamos. Inclusive, pessoal, essa questão aqui, ela é bem mais fácil do que as questões que a gente viu em sala de aula. Na minha avaliação, uma questão muito tranquila. Porque, olha só, vamos pensar aqui as opções. A gente tem aqui um universo de 30 agentes. Então, vamos pensar que a gente tem, né, aqui um conjunto total aqui com 30 pessoas, agentes de polícia. Aqui, pessoal, essas informações 1 e 2, ó, elas ficam meio que mescladas, porque a 1 diz que tem 6 que tem mais de 5 anos. O que é mais de 5? É 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai, né? E a informação 2 diz que tem 12 deles que tem entre 2 e 10 anos. Veja que a partir dos 5, essas informações elas podem ter intersecção, né? Então, é possível que haja entre essas duas informações aqui regiões em comum. Agora, a informação 3 ela se destaca, porque ela diz, ó, que 16 deles têm o quê? Menos de 2 anos. Então, a gente pode pensar esse conjunto em duas partes. Aqueles que têm menos de 2 anos e aqueles que têm, obviamente, mais de 2 anos. Então, nessa parte dos que têm menos de 2 anos, nós vamos ter quantos? 16 pessoas. Então, aqui eu tenho 16 agentes, né? Se eu tenho 16 nessa parte e o total é 30, então quer dizer que nessa parte do mais de 2 anos aqui, eu vou ter obrigatoriamente 14 pessoas. Tranquilo, turma? Então, 14 seria em toda essa parte, né, que tem mais de 2 anos. Agora, aqui nós temos, olha só, nós queremos saber quem tem mais de 10. Mais de 10. Veja que essa informação 2 diz que 12 deles têm entre 2 e 10 anos. Ora, se eu tenho entre 2 e 10 anos, o maior tempo que eu posso ter são 10 anos. Portanto, nesses 12 aqui, ninguém tem mais de 10 anos. Tá? Então, desses 14 aqui, eu vou ter 12 que tem entre mais de 2 e, no máximo, 10 anos. E, obviamente, eu vou ter apenas 2 que tem mais de 10 anos de idade, né? Isso para totalizar os 14 que tem nessa parte. Então, a resposta aqui, alternativa C de casa, tá bom? Uma forma bem mais simples de fazer isso seria eu pegar e fazer aqui, ó. Eu tenho 30 agentes. Então, eu sei que 16 deles tem menos de 2 e eu quero quem tem mais de 10. Então, daqui eu vou tirar esses 16 de cara. 30 menos 16, 14. Essa outra informação aqui dá conta que 12 pessoas não têm mais de 10, porque se elas têm entre 2 e 10, elas não podem ter mais de 10. Portanto, eu vou tirar também essas 12. E 14 menos 2 é 2. Obviamente, esses 2 são os que estão aqui dentro da informação 1, né? Que são pessoas com mais de 5 anos e também com mais de 10, por consequência. De qualquer forma, a gente resolve. Tá bom? Pessoal, vou deixar o vídeo só, porque quando a gente vai postar no YouTube, tem um limite de apenas alguns vídeos por dia, então vou deixar o vídeo aí. Vai ficar um pouco extenso, mas toda a prova. Bom, vamos lá para a questão 59. A questão 59 já é uma questão de análise combinatória. Porque, olha só, suponha que 3 policiais desse texto anterior sejam escolhidos no grupo para cumprir determinada diligência.
Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer escolhas de pessoas dentro desse grupo. Suponha ainda que deseje que na função de policial um desses agentes tenha o quê? Mais de 2 anos de serviço. E que os outros 2 tenham o quê? Menos de 2 anos de serviço. Bom, então nós vamos ter aqui uma situação onde eu vou escolher três agentes. Ele não disse a ordem não importa aqui, está dizendo que um deles tem que ter mais. Então, pode ser esse primeiro aqui, tem que ter mais de 2. E os outros 2, eles têm que ter menos de 2 anos. Bom, se a gente for olhar o nosso gráfico, quantas pessoas têm mais de 2 anos, né? Mais de 2 anos são 14. 14. Então, essa primeira opção aqui, escolher uma pessoa que tenha mais de 2 anos, vai ser a combinação de 14 pessoas tomada 1 a 1. Como assim tomada de 1 a 1? Porque é só uma pessoa que ocupa essa posição, né? E por que 14? Porque são 14 que tem mais de 2 anos, tá bom? E por que combinação e não arranjo? Olha, quem adquiriu o nosso e-book, que a gente fez com tanto carinho, eu expliquei bem a diferença disso aí. Na sala de aula, a gente não teve tempo de entrar a fundo nessa parte de análise combinatória e probabilidade, porque a gente focou na parte de lógica, que era mais de 85% do edital. Mas o que acontece? A gente viu que a combinação ela é usada quando a ordem não importa, e o arranjo quando a ordem importa. Como assim a ordem não importa? Imagine que eu vou formar um trio de policiais, aqui, deixa eu só subir aqui um pouco, com o João, o Pedro e o André. Então eu tenho o João, o Pedro e o André. Então seria aqui a equipe 1. Se eu formasse uma equipe 2 com o Pedro, o André e o João, pergunto para vocês, essa equipe 2, ela seria diferente ou seria igual à equipe 1? Ora, seria exatamente a mesma equipe. Exatamente igual. Então, quando isso acontece, quando eu trocando a ordem dos indivíduos aqui dentro do grupo, eu não altero o grupo, então isso é uma questão de combinação. Então, esses 14, eu posso escolher qualquer um deles. E a ordem que eu escolho esses indivíduos não altera a minha escolha. Portanto, é uma questão de combinação. Vamos lá, então eu preciso escolher agora 2 pessoas, né, aqui com menos de 2 anos. Com menos de 2 anos, lá no nosso diagrama, né, no nosso conjunto, a gente tem 16 agentes com menos de 2 anos. Então, eu posso fazer, para preencher isso aqui, uma combinação de 16 agentes tomados 2 a 2, porque eu vou ocupar 2 vagas, né, com eles. Não importa que é o primeiro e que é o segundo. Então, pela fórmula aí da combinação, a gente viu que combinação de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial dividido por P fatorial vezes n menos P fatorial. Então, decorou a formulazinha. Então, jogando aqui os 14, vai ficar 14 fatorial dividido por 1 fatorial vezes... aí n menos P seria 14 menos 1. 14 menos 1, 13 fatorial. E aqui, pessoal, lembrando que nós estamos trabalhando na análise combinatória, o princípio multiplicativo, que eu vou escolher um e o outro e o outro. Portanto, eu vou escolher os 3, né? Um e o outro, então eu vou multiplicar. Então, vezes a combinação de 16, que seria 16 fatorial, tomados 2 a 2, então seria 2 fatorial, vezes 16 menos 2, que seria 14 fatorial. Então, resolvendo essa conta aqui, vamos ter exatamente o seguinte. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Aqui embaixo, 1 fatorial é 1. Multiplicar por 1 não faz diferença. Então, eu tenho 13 fatorial. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir esse 14 até o 13. Então, vai ficar 14 vezes 13 fatorial sobre, né, 1 fatorial é 1, 13 fatorial, vezes, aqui eu vou ter 16 vezes 15 vezes 14 fatorial, sobre
2 fatorial é o próprio 2, vezes 14 fatorial. Então, a gente cancela aqui os iguais, né? Vai ficar aqui 14, vezes... Aqui a gente pode cancelar também o 14 fatorial, 14 fatorial. Aqui a gente vai simplificar, né? O 2 e o 16, aqui vai ficar 8, vezes 8, vezes 15. Então, a gente vai fazer essa continha aí agora. Então, vamos lá. Vou fazer o 14 vezes 15 logo, que é maior, né? 5 vezes 4, 20. Fica 0, vai 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 1 é 1. Somando aqui vai dar 0. 7 e 4, 11, vai 1. 2. 210. Vezes 8. Então, multiplicando aqui. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 2, 16. 1680. Então, a resposta aqui acaba sendo a alternativa A. Tem uma marcação aqui na alternativa D, mas aqui foi da pessoa que fez a prova, né? Ela errou essa questão. É superior a 1.000, inferior a 2.000, né? 1680, tá nesse intervalo aí. Então, essa aí é uma questão que, de fato, a gente não pôde a fundo trabalhar na sala de aula, mas está aí a resolução. Essa questão 60, pessoal, para quem fez a aula de revisão naquela turma avançada, na última aula a gente trabalhou isso aqui, ó, sistema de equações. Então, eu fiquei muito feliz de ver essa questão aí, porque, inclusive, eu dei um exemplo no quadro muito parecido com esse, né? A idade do pai, a idade de um filho, né? Daqui a 10 anos, a idade do pai, a idade do filho. Quem estava na sala lá, com certeza está lembrado aí. Então, olha só. Considere que Pedro e Paulo sejam policiais no distrito policial lá do texto. É o mesmo texto anterior, né? E que Pedro tenha começado a trabalhar na polícia 6 anos antes de Paulo. Considere-se que daqui a um ano, o tempo de serviço de Pedro será o quê? O dobro do tempo de serviço de Paulo. Então, o tempo de serviço de Paulo hoje é igual a... Perfeito. Essa questão é igualzinha àquela questão da idade lá do pai e do filho. Deixa eu subir um pouquinho aqui para ter mais espaço na folha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer duas equações, é um sistema. Uma com a idade de hoje e outra com a idade no futuro, né? E esse futuro é o quê? Apenas um ano. Então, hoje, o que ele fala na primeira parte? Ó, que Pedro começou a trabalhar 6 anos antes de Paulo. Então, eu vou começar aqui colocando variáveis. Ó, Pedro vai ser X, Paulo vai ser Y. Perfeito? Então, ele está dizendo que a idade de Pedro, X, é igual à idade de Paulo, Y, mais 6. Por que mais 6? Porque o Pedro, o X, ele começou 6 anos antes. Então, ele tem 6 anos a mais. E no futuro, né? Ele fala o seguinte, daqui a um ano, o tempo de serviço de Pedro é quem é X, né? Será, né, igual o dobro, né, 2 vezes o tempo de serviço de Paulo, Y. Agora, olha só, daqui a um ano, quem tinha X anos hoje, vai ter X mais 1 anos de serviço, né? O tempo vai passar para todo mundo. É igual ao dobro, a 2 vezes a idade do Paulo, Y. Só que esse Y aqui é Y mais 1, porque é daqui a um ano. Tá bom? Então, 2 vezes Y mais 1. Então, tá aí. Essa aí é a nossa equaçãozinha. Como é que a gente vai resolver o nosso sistema? Ora, vamos resolver por substituição. Porque o X já está isolado aqui, ó. E a gente quer saber o Paulo. O Paulo é Y, né? A gente quer saber o Paulo hoje, Y. Então, a gente vai pegar o X da equação 2, vai substituir pelo valor de Y. Perdão, pelo valor de X na equação 1. X não é igual a Y mais 6, então no lugar desse X a gente vai colocar Y mais 6. Então, Y mais 6, aí mais esse 1 é igual. E aqui a gente faz o chuveirinho, né? 2 vezes Y, 2Y, 2 vezes 1, mais 2. Então, isso aqui vai dar Y mais 7, igual a 2Y mais 2. O que a gente faz? Vamos pegar esse Y aqui, vamos mandar para lá. Vamos pegar esse mais 2 aqui e vamos trazer para cá, né? A gente tem que isolar a variável. Então, vai ficar aqui, ó, 7. Esse 2 é mais, ele vem menos 2.
é igual a esse 2y está aqui, e esse y está passando mais, ele vem menos. Então, 7 menos 2, 5. 2y menos é que é um y, né? Menos 1y vai dar apenas o y. Então, o y vale 5, está aqui na alternativa D de dado. Vamos lá, então, fechando aqui. Então, pessoal, a gente viu a questão de sistema de equações na última aula de revisão, tá bom? Vamos lá para a continuação. Então, vamos para a questão aqui. 56, é uma questão aí, acho que eu estou corrigindo na ordem inversa, né? Eu comecei pela 58, mas não tem problema não. Vamos lá. Essa questão aí, pessoal, aí vai trabalhar aquela parte de verdades e mentiras, e também vai trabalhar a parte de lógica proposicional. Vi gente falando que não tinha caído proposição, caiu sim, caiu negação, caiu tudo aí nessa questão. Olha só, considere que 5 pessoas, Arnaldo, Bernardo, Cláudio, Diógenes e Ernesto, ó, A, B, C, D e E. Suspeitas de determinada contravenção. Opa, tem suspeito, tem gente acusando gente. Questão de verdades e mentiras. Trabalhamos também, pessoal, trabalhando isso aqui na sala de aula. E eu falei para vocês, concurso de polícia gosta de cair esse tipo de questão. Que vai ter gente acusando gente, vai ter gente defendendo gente, e você vai saber que tem gente mentindo, gente falando a verdade. Então nós trabalhamos. Bom, são chamadas para acareação por uma autoridade policial, ou seja, vão prestar depoimento, né? Exatamente 2 deles são culpados. Ó, exatamente 2 são culpados. Quer dizer que os 2 são inocentes, né? Os outros 3, perdão. As seguintes declarações foram feitas durante o depoimento. Então, cada um vai falar alguma coisa aqui. Tá bom? O Arnaldo disse que os culpados não foram Ernesto nem Bernardo. O Bernardo vai dizer que os culpados não foram Arnaldo nem Cláudio. E o Cláudio vai dizer que os culpados não foram Bernardo nem Diógenes. Veja que aqui a gente não tem, pessoal, aquela questão lá da contradição. Ninguém acusou ninguém de estar mentindo. Então a gente vai ter que fazer, né, a priori, teste de hipótese. Só que a banca CESP foi uma mãe nessa questão, porque a banca deu a questão para nós aqui, ó. Porque olha só, se no texto, né, no texto acima ali, a declaração 2 for a única declaração falsa, então a 2 aqui é falsa, e obviamente a 1 e a 3 são verdadeiras. Então ficou de graça a questão, né, pessoal? Então, imediatamente os 2 culpados serão. Vamos lá. Primeira coisa, vamos simbolizar isso aí. O que nós temos aqui? O que o Arnaldo disse? O Arnaldo disse que não foram Ernesto, então não foi Ernesto, vou chamar de E. Nem, o que é o nem, pessoal? É o E mais o não, professor. Você falou isso um bocado de vez na sala de aula. Perfeito. E nem o Bernardo. Então, essa informação 1, ela vai ficar traduzida para a linguagem simbólica da seguinte forma. Não E e não B. Perfeito. A informação 2 está dizendo que os culpados não foram. Então, não foi o Arnaldo, não foi A, nem E, mas não. Cláudio, nós trabalhamos isso aqui demais, pessoal. Nós trabalhamos muito esse tipo de estrutura aqui, substituindo o E pelo nem. Então, vamos lá. A informação 2 é o seguinte. Não A e não C. E a informação 3 está dizendo que não foram não Bernardo, nem, né, E, mas não Diógenes. Então, não B e não D. Agora, o que a gente tem? Que a informação 2 é a única que é falsa. E que as duas informações, a 1 é verdadeira e que a 3 também é verdadeira. Olha a regrinha do conectivo E. Quando, pessoal, que o conectivo E resulta em verdade? Quando que resulta em verdade? Quando as duas são verdadeiras. É o único caso. O conectivo E é exigente. Falamos demais nisso aí. Tá bom? Então, quer dizer que esse não E é verdade e esse não B é verdade.
Aqui embaixo também é verdadeira a proposição, quer dizer que esse não B é verdade, que esse não D também é verdade. Então, olha só, é verdade que não foi o E, não foi o Ernesto. O que a gente vai fazer? A gente vai eliminar tudo que tiver o Ernesto como culpado. Tá aqui, ó, a letra D tá falando que o Ernesto é culpado, tá fora. Não foi o B, não foi o Bernardo. Então, tudo que falar que foi o Bernardo, ó, a A tá fora, a C tá fora. De novo que o Bernardo já foi, né? Ó, o Diógenes, não foi o Diógenes, que é verdade que não foi o Diógenes. Então, elimina também a B, achamos a resposta. Aí, tá aqui, ó. Porque olha só, pessoal, o E para ser falso, basta que uma seja falso, né? Então, qual das duas? Na verdade, que as duas são falsas, né? Porque eu já sei que o culpado são eles dois, então dizer que não foi um e não foi o outro, ambos são falsos. Mas veja que só eliminando as outras já acharia a resposta, que é a alternativa E. E aí, a última questão foi uma questão de probabilidade. Vocês estavam dando para ver? Eu acho que estava, né, pessoal? E aí, pessoal, caiu mais ou menos o que eu falei para vocês. Ó. Caiu uma questão de análise combinatória, uma de probabilidade, e as outras três ficou diluídas dentro da lógica. Conjuntos a gente viu. Aqui nós estamos vendo a questão de verdades e mentiras, e também a regrinha do E, que a gente viu, né? A substituição do E pelo NEM, a gente viu. E uma questão de conjuntos que a gente viu também. Então, poxa vida, a gente viu aí essas questões quase todas aí, né, pessoal? Para quem comprou o e-book, viu até a parte combinatória. Eu vi um exemplo lá bem grandão, bem bacana. Vamos lá, questão a última, 57. Eu peço perdão mais uma vez que eu corrigi na ordem inversa, né? Mas não tem problema não. Aí tá falando do mesmo texto, né? Lá dos 5. Tá dizendo o seguinte. Se 3 pessoas forem aleatoriamente escolhidas entre os 5 suspeitos, então a probabilidade de os 2 culpados serem escolhidos será igual a... Então vamos lá, a questão 56. Deixa eu achar aqui minhas anotações, só para eu... Isso, vamos lá. Pessoal, o que é probabilidade? Então, probabilidade é uma relação entre o número de casos favoráveis e os números de casos possíveis. A gente viu isso, inclusive, na última revisão. Eu dei uma pincelada sobre isso aqui lá na sala de aula. Bom, vamos lá. Quantos são os casos possíveis? Ora, se eu vou escolher 3 pessoas de um grupo de 5 suspeitos, então ou eu vou fazer arranjo ou combinação. Porque quando eu tenho uma quantidade menor do que o grupo, ou é arranjo ou combinação. Como é que eu vou saber se é arranjo ou combinação? Testando se a ordem importa ou não importa. Imagine que eu escolho os 3 suspeitos da seguinte forma: Arnaldo, Bernardo e Cláudio. Então, eu vou montar aqui uma entrevista, né, um depoimento com esses 3 suspeitos. Agora, imagine que eu faça uma outra entrevista com os seguintes suspeitos: Bernardo, Cláudio e Arnaldo. Pergunto, essas duas situações são situações iguais ou diferentes? Ora, são iguais. Se eu vou ouvir o Arnaldo, o Bernardo e o Cláudio, ou eu vou ouvir o Bernardo, o Cláudio e o Arnaldo, eu vou ouvir as mesmas 3 pessoas. Então é questão de combinação. Por quê? Porque a ordem não importa. Então vai ser uma combinação de quantos? De 5, porque são 5 suspeitos, e eu vou precisar pegar 3 desses suspeitos para fazer a questão aqui. Tá bom? Então, o número de casos possíveis é a combinação de 5 suspeitos tomados 3 a 3. Agora, quantos são os favoráveis? Bom, os favoráveis eu vou fazer a seguinte análise. A gente vai ter aqui, a gente vai escolher, obviamente, 3 suspeitos. 3 suspeitos. E a gente quer que os 2 culpados estejam entre esses 3. Então, aqui eu posso fixar aqui, ó, nessas duas primeiras casas, porque que a ordem não importa. A gente já viu que a ordem não importa. Então, eu vou escolher aqui os 2 culpados nessas 2 posições. Ó, são quantos culpados? São 2. Então, eu vou fazer uma combinação de 2 culpados
De quantas maneiras eu posso combinar eles dois? Ora, de duas maneiras. Eu posso colocar o primeiro ocupado aqui, o segundo aqui, ou vice-versa. Então, a combinação de 2, tomados 2 a 2. Agora, eu vou chamar mais um, e o terceiro. Esse terceiro, que eu vou chamar aqui, ele será uma pessoa que não é culpada. Não é isso? Então, dos 5, eu já coloquei 2 aqui. Então, só restam o quê? Só restam 3. Restam 3, que são os 3 inocentes. E eu vou tomar eles de quantas formas? Ora, de uma forma, porque só tem uma casa disponível. Então, vai ficar aqui a combinação de 2, 2 a 2, vezes a combinação de 3, 1 a 1. Então, tá aí. Essa aí seria a estrutura, né, da minha questão. Então, fazendo essas continhas aí, vamos lá. O que é a combinação de 2 tomados 2 a 2? Ora, é 2 fatorial dividido por 2 fatorial vezes... Aí seria o... só lembrando aqui a fórmula, né? A fórmula da combinação de n elementos tomados P a P. Isso vai ser n seria o número total, fatorial, dividido pelo P fatorial, que seria o tanto que eu estou combinando, vezes n menos P fatorial. Então, quando eu pegar aqui, como aqui os dois são iguais, ó, quando eu fizer esse n menos P, eu vou fazer 2 menos 2, que é 0. 0 fatorial. Vezes, agora aqui a combinação de 3 tomados 1 a 1. Então, vai ser 3 fatorial dividido por 1 fatorial vezes, aí 3 menos 1 vai dar 2. 2 fatorial. Dividido por combinação de 5 tomado 3 a 3. Então, vai ser 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 menos 3, 2. 2 fatorial. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, 0 fatorial é 1. E aqui eu tenho 2 dividido por 2, olha, isso vai dar 1. 2 dividido por 2 fatorial por 2 fatorial é 1. E 1 dividido por 1 é o próprio 1. Então, isso aqui tudo, ó, vai dar igual a 1. Então, uma vez alguma coisa não altera. Então, essa primeira parte não altera o resultado. Agora aqui eu vou ter 3 fatorial, que é 3 vezes 2, sobre 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2. E aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou abrir 5 fatorial até o 3. Vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre 3 fatorial, vezes 2 fatorial é 2. Resolvendo aqui, a gente vai ter o seguinte. Cancela 2 com 2 aqui, vai sobrar 3. E aqui eu cancelo 3 fatorial com 3 fatorial. E cancelo o 4 com 2, vai ficar 2 no lugar do 4. E 2 vezes 5 é 10. Então, 3 sobre 10. Que está aqui na alternativa B de bola a resposta. Pessoal, então essa aí foi a nossa prova. Tá? Eu corrigi, tentei dar uma explicada aí. Em linhas gerais, essa questão de probabilidade é uma probabilidade razoavelmente, né? Não está muito difícil, mas também não está muito fácil, porque eles embutiram na parte de probabilidade os conceitos de análise combinatória, de combinação. Mas fora essa questão, pessoal, praticamente o restante é dividido na sala de aula. Então, assim, eu fiquei meio triste quando eu vi o comentário do pessoal no grupo, mas quando eu peguei a prova e olhei as questões, não era tão diferente do que a gente viu, né? Um abraço a todos, boa sorte.